No vídeo de hoje nós vamos falar sobre hábitos que podem estar impedindo você de ter um crescimento, uma mudança na sua vida. Bom, você aí já se perguntou algumas vezes, né? Eu faço tantas coisas, nada sai do lugar, eu tenho tantos projetos e nada acontece. Talvez você precisa mesmo mudar, né? Ter essa mudança aí nos seus hábitos, né, diários, né, do dia a dia que passa despercebido, assim como também já aconteceu comigo. E graças a Deus eu tive esse despertar. Então vamos começar aí com o primeiro hábito. O primeiro hábito é falar da vida dos outros. Tá? Vou colocar aqui eu como exemplo. Quando eu fazia isso, eu estava simplesmente anulando a vida que eu tinha, né? Tentando esconder a vida que eu tinha, querendo saber da vida dos outros. Se você tem feito isso, a sua vida pode ter certeza que ela não vai para frente. Você está cuidando da vida dos outros e deixando de produzir algo para que você venha ter um crescimento tanto profissional como pessoal. Então, falar da vida dos outros, e o que eu fazia? Eu me reunia com algumas pessoas para fofocar mesmo, falar das pessoas assim, depois que eu mudei a minha a minha crença, né, religiosa, foi onde eu comecei a me policiar, sabe? Comecei a me policiar e ver que realmente não tinha necessidade de eu viver naquela vida, naquele ciclo ali de fofoca, de saber da vida dos outros. E claro, enquanto eu estava falando dos outros, enquanto você está falando dos outros, você não está produzindo nada, não está fazendo nada de diferente para mudar. A segunda, o segundo hábito é reclamar de tudo. Se você já começa o dia reclamando, a hora que você acorda, deu uma topada, né, no pé, já reclama, ou acordou de repente na madrugada e já começa a reclamar, por que que eu acordei esse horário e tal, gente, tudo tem um propósito. Ou se você acorda, já vai para o trabalho, logo em seguida o pneu da moto já fura, ou do carro, tudo tem um propósito. Talvez aquele pneu daquele carro, daquela moto, ele parou, né? Quantas vezes eu tive livramento quanto a isso? Uma vez aconteceu isso comigo, eu estava de bis e a minha moto ela furou o pneu chegando bem perto de casa, saindo de casa. Na hora que eu saí, ela furou. Logo em seguida ali na frente tinha um acidente, então assim poderia ter sido eu naquele acidente. Então a gente tem que mesmo agradecer por tudo que acontece você tem que ser grato, tá? Reclamar vai te fazer somente retroceder e acontecer coisas piores ainda. Quanto mais você reclama, mais coisas piores começam, coisas ruins, né? Eventos que você não estava esperando começa a acontecer. Então comece mais a agradecer, principalmente agradecer pelo dia. A hora que você acordar já comece agradecendo que o seu dia ele já vai começar a fluir muito melhor. Quanto mais agradece, mais a gente cresce. O terceiro hábito é viver para agradar os outros. Enquanto você se anular, continuar dizendo aí, a pessoa pega e diz, faz isso para mim. Existe aquela pessoa, né, que pede tudo para você. Então, enquanto você achar que deve agradar os outros, não dizer a palavra não, você está se anulando, tá? Impedindo você de crescer, porque na sua mente vem assim, não, eu não posso fazer isso. Claro que você pode ajudar alguém. Não estou dizendo aqui, sendo contraditório, dizendo que você não tem que ajudar ninguém e tal. Você tem que ajudar as pessoas, mas na medida do que você pode. Eu tinha o hábito de uma pessoa que eu chegava do serviço, ela já vinha até a minha casa para me resolver os problemas dela. Então, teve um tempo que eu disse, eu vou dar um basta, chega. A partir do momento que eu disse não, foi difícil, no início foi difícil, mas depois a pessoa compreendeu e viu que as coisas elas têm limite. Realmente as coisas têm que ter limite, senão as coisas não saem do lugar, não anda e nem eu conseguia. Porque eu deixava de resolver os meus problemas, os meus perrengues para resolver o problema do outro, que aquela pessoa mesma tinha criado. Então hoje eu vivo bem mais leve, me sentia culpada até às vezes. Eu dizia, nossa, eu não consegui ir.
Então, assim, até a sua mente, você acaba treinando a sua mente a achar que você é responsável pelo ato daquela outra pessoa. Ou o tal do negócio de ir em tal lugar para agradar alguém, né? Você não gosta de ir naquele lugar e você acaba indo para agradar a outra pessoa e no fim você acaba voltando aí com mal-estar, não gostou, uma dor de cabeça de não estar naquele lugar. Se permita e diga, né, a palavra não. Não, eu não quero ir e não fique com muita explicação, ah, eu não quero ir por isso, não quero ir por aquilo. Você tem o livre-arbítrio de dizer que você não quer fazer algo, tá? Se você não quer, é porque vai te prejudicar, tá te prejudicando de alguma forma, ou tá te prejudicando, ou tá deixando aí para agradar outra pessoa, né? Você vai agradar de uma ou duas, e você vai agradar ela e vai prejudicar você. Então, não tem que estar se explicando, simplesmente eu não vou e pronto. Não precisa dizer o porquê. Até porque, como diz outro, ninguém paga nossas contas, nós não precisamos dar satisfação para ninguém. O outro hábito é viver no passado. Viver no passado, gente, te prende de viver o novo. Tá? Isso pode ser aí uma frase clichê, né? Mas te impede de tu enxergar o novo. Enquanto tu continuar olhando lá para o teu passado, lembranças que você teve traumatizantes, não é legal, tá? Não é legal. Aquilo vai continuar vivendo no teu presente e vai te impedir de crescer, de crescer ali no presente para ter um futuro brilhante. Então, o que você tem que fazer? Tenta eliminar o passado da sua mente. Começa a viver o presente, ver as coisas boas que você está vivendo agora e projetar as coisas maravilhosas para o seu futuro. Não fique somente, mas eu poderia ter feito melhor, eu poderia... Sabe aquela frase assim, eu poderia... Como é que se diz aquela frase? Ah, no passado era melhor, lembra daquele tempo? Né? Aquele tempo era legal, era gostoso. Claro, você lembrando disso, se te traz uma memória boa, tudo bem. Mas se você começar a deixar de viver o teu presente ali, lembrando de coisas que te marcaram, que te feriram, sinto muito te dizer, mas você não vai conseguir projetar coisas novas dentro da tua mente para que você venha ter um sucesso profissional e pessoal. O outro hábito é querer dar conta de tudo sozinha. Gente, eu fazia muito isso. Muito isso. Teve um dia que o meu esposo, ele assim, assim que a gente casou, ele dizia assim, deixa eu fazer tal coisa. Daí eu dizia assim, mas essa louça aqui, não, mas aí eu sei lavar do meu jeito, é do meu jeitinho, eu sei fazer as coisas do meu jeito e tal. E aí ele queria, né, lavar a louça. E eu dizia assim, não, mas deixa eu fazer do meu jeito. Aí depois ele ia lá, lavava, eu ia lá e lavava tudo de novo, dizia que estava tudo sujo, não falava, mas só o fato de eu lavar de novo já vai dizer o quê? Não, realmente ela não gostou do que eu faço, então eu não vou fazer mais. E assim eu fazia. Fazia tudo sozinha. Tinha dia que eu limpava a casa o dia todo, fazia aquela faxina geral nas paredes, na janela, tudo sozinha. E aí dizia assim, não, agora eu dei conta de tudo, mas depois eu estava totalmente quebrada, cansada, sobrecarregada. Ia no mercado, as sacolas, eu tirava a sacola sozinha de dentro do carro, não deixava ninguém fazer nada. Então até que depois de um tempo começou a vir aí o esgotamento físico e também emocional, porque quem quer dar conta de tudo acaba não dando conta de nada. E principalmente acaba não dando conta do seu próprio corpo. O corpo uma hora ele vai responder. Ele vai agir de alguma forma, ele vai se manifestar com algumas dores ou algum mal-estar, né, que você possa ter aí você vai dizer, nossa, mas aí você vai no médico, chega lá, o médico diz, mas aí você não tem nada, tá tudo certo. E aí você vai ver aí estresse, sobrecarregada, tá ali com várias funções que você já fez e hoje já não consegue executar mais. Então, eu faço tudo um pouquinho de cada vez. Se eu dou conta, dou. Se eu não dou conta, relaxa, descansa, faz no outro dia e vai dar tudo certo.
é assim que você tem que fazer também, para que você venha a conseguir, né, dar conta, não de tudo, mas dar conta daquilo que você pode, tá? Não se cobrando com tanta cobrança. Se quando você continuar com essas cobranças, você vai viver somente pensando no que você não fez e deixando de realizar aquilo que tem que ser realizado, tem que ser feito. E por último, viver na zona de conforto. Esse hábito, gente, do viver na zona de conforto, eu vivi por muito tempo, tá? Desde os meus, dos meus 12 anos, eu já vivia no piloto automático, tá? Meus pais se separaram muito cedo, então eu já vivia naquele piloto automático de cuidar de tudo, dar conta de tudo sozinha, sempre fazendo as mesmas coisas, tudo igual. Comecei a trabalhar, na verdade é a lei da sobrevivência, né? O piloto automático é a lei da sobrevivência. Eu tenho que trabalhar, já tinha começado a trabalhar como babá, e não tinha tempo para o novo, sabe? Babá, estudava, comecei a fazer magistério, depois passei para pedagogia logo em seguida. E aí comecei toda aquela coisa, né, no piloto automático. O que tu vai fazer aqui na minha cidade? Ou é a educação ou é a saúde, né? Para você partir aqui que tem mais a demanda assim de empregos, era o quê? Educação e saúde. Então eu fiz a faculdade de pedagogia e sempre fazendo as mesmas coisas, né? Indo para casa, estudando, trabalhando, voltando para casa, aquele piloto automático esperando o final de semana chegar e gastando dinheiro ali no final de semana, aquela roupa nova que eu tinha que comprar para me sair, qual lugarzinho que a gente ia, hoje eu não vou mais isso, qual lugar que a gente vai esse final de semana, sempre se combinando, gastando todo o dinheiro ali que a gente realmente adquiria com tanto suor ali no CLT, né, trabalhando de segunda, eu trabalhava de segunda a domingo, folgava às vezes um domingo, eu trabalhava no shopping, então foi algo assim bem desafiador, sabe, algo bem desafiador que eu vivi, como é que eu vou dizer, no piloto automático, na verdade, não digamos nem desafiador, eu vivia num piloto automático, tá? E achava que tudo estava tranquilo. Até que chegou o ano passado, eu tomei conta, né, consciência, há uns 2 anos atrás, na verdade, tomei consciência de que o piloto automático ele não funcionava mais para mim. Não era mais para mim viver no piloto automático. Porque eu dizia assim, eu tenho uma casa, né, eu sou agradecida porque eu tenho uma casa, eu tenho um carro popular, eu tenho já o suficiente para me sobreviver. Só que não era nem pela questão material, era a questão de que eu dizia assim, ó, eu tenho que fazer algo de diferente. Eu preciso fazer algo diferente. Eu creio que eu tenho alguma habilidade que eu possa passar para os outros que é diferente e que vai transformar a vida das pessoas. Aí o que eu fiz? Eu procrastinei muito, tá? Comecei a trabalhar e vender as semijoias. Depois eu ainda continuei na escola, né? E comecei a procrastinar muito, muito mesmo, e ainda naquela resistência do piloto automático. Então o que eu fiz? Eu disse, não, eu preciso aprender algo novo. Comecei a ver aqui os trabalhos na internet, ver que a internet ela era uma possibilidade de crescimento para mim. E até que esse ano, em 2025, eu abri esse canal no YouTube, tem outro canal também ensinando as pessoas a fabricar semijoias, falando um pouco mais sobre semijoias. Então, assim, esse universo das semijoias, eu sabia que eu tinha algo de diferente para passar, sabe? Mas o medo me paralisava. O piloto automático, ele estava bom ali, aquela zona de conforto para mim estava muito boa, mas eu precisava ter algumas mudanças. Tenho muito ainda para melhorar? Tenho. Assim eu digo para você também. Saia da zona de conforto. Veja o que você tem para ensinar para os outros, o que você tem para fazer de diferente, que você não vai ter somente, digamos, uma renda, mas pode ter o teu talento, a tua habilidade pode te trazer várias possibilidades de renda. E claro,
novos conhecimentos, né? Porque a gente está aqui neste mundo para a gente nós somos um co-criador, nós precisamos mesmo co-criar, viver coisas novas aqui dentro deste mundo, né? Deste universo. Bom, se você teve, né, ou passa por alguma dessas experiências, tem algum desses hábitos, né, se já passou por algumas experiências igual a minha, ou se tem algum desses hábitos que está te impedindo de crescer, é hora de você rever os seus conceitos e mudar. Não estou dizendo aqui que é obrigatório você fazer isso, mas se você quiser ter uma mudança radical na sua vida, é claro que esses hábitos eles têm que ser deixados de lado, tá? Enquanto você viver assim, não haverá crescimento na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então comece a ter esses hábitos, quer dizer, deixe esses hábitos de lado e comece a ter novos hábitos para que você venha a crescer, tanto pessoal como profissional e se tornar aí uma pessoa irreconhecível. As pessoas elas vão olhar para você e vai ver que você está diferente, que na verdade você saiu da Matrix. Bom, espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Peço que você se inscreva no canal, curta, tá? Compartilhe aí com as pessoas, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu quero deixar um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.